sagrado. É interessante, na ocasião em que Deus entrega a sua lei para Israel, num determinado momento, conforme Êxodo 24, nós temos a experiência quando o Senhor se manifesta numa espécie de pavimento azul como safira, como o esplendor do céu. A glória de Deus se manifesta de uma maneira tão especial, e é interessante porque ali está Moisés, ali estão os líderes de Israel e eles não morreram diante da glória de Deus. A experiência profunda de proximidade com o Deus, na sua glória e na sua proximidade, mostram o sagrado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você resolveu estar conosco nesse nossa celebração online. Você podia estar fazendo outra coisa, mas não, decidiu estar conosco. Que bom, seja muito, muito bem-vindo. Vamos juntos louvar, agradecer ao Jesus por essa oportunidade que temos de estar juntos, mesmo virtualmente. E vamos estar com nossa mente e nosso coração preparados para ouvir o que Deus tem para nós. Seja muito bem-vindo. A ti, Senhor.
Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Olha que fala nos Salmos 16. Tu, o Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me das. Como são maravilhosas. Vamos agradecer esse maravilhoso Deus que cuida muito de nós. A nossa vida está nas mãos dele. Vamos agradecer, porque tudo que nós temos é dele. Ele dá para os filhos dele tudo com amor, com carinho. Vamos agradecer ele, porque ele é bom sempre. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Nesse momento, nós convidamos você a participar de um período e um momento de oração. Nós queremos trazer à sua memória algum motivo especial de gratidão que você traga no coração por um pedido, uma realidade de necessidade que há muito tempo você vem orando e pedindo a Deus. Então, nesse momento em especial, nós queremos que você lembre daquilo que foi a resposta de Deus de oração junto à sua vida, à realidade da sua família. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque
tem respondido aquilo que é o pedido do seu povo, de tantas pessoas, e nós agradecemos em especial as respostas de oração que o Senhor nos deu nesses últimos períodos e nesse tempo de batalha que tantas pessoas vivenciaram, na realidade da sua família, na sua condição de saúde, naquilo que é uma luta particular. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem se voltado para o nosso pedido de socorro. Pedimos que o Senhor ouça agora também o nosso motivo de gratidão, a alegria que trazemos de saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. Por isso, pedimos que o Senhor nos conduza como povo nessa jornada também de falar, de ouvir e de ser atendido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar.
sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar. Todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vamos agora refletir sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E estamos agora, neste momento, neste mês, pensando a respeito de adoração. E hoje vamos refletir sobre adoração. Precisa ser completa. E para pensar sobre isso, vamos aqui olhar o texto de Atos, capítulo 10, quando nós temos uma das histórias, eu diria assim, mais emocionantes da igreja primitiva. Em Atos, capítulo 10, olhando a partir da segunda parte do verso 23 em diante, nós lemos o seguinte na Escritura Sagrada. Diz a Bíblia: no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então preste atenção e vamos aqui parar para entender um pouco do que está acontecendo aqui. Bom, quando a gente pensa em adoração, adoração pode ser entendida como o tributo, o reconhecimento da criatura, do ser humano, em relação a Deus como o Criador, o Senhor, o sustentador e o abençoador que está sobre todos nós e também próximo de nós. E claro, existe uma coisa que os estudiosos da alma humana têm destacado, que tem a ver com esse senso, vamos dizer, de fé, essa perspectiva que os estudiosos vão chamar de fenomenológica da religião, que mostra que esse senso do sagrado, essa relação com uma dimensão que ultrapassa a todos nós, essa relação com a transcendência, ela sempre permeia toda a história e toda a experiência humana. Mas quando a gente pensa nisso, a gente vai vendo como é que isso acontece, e acontece de uma maneira muito ampla e diversificada no contexto da experiência humana. E aqui esse texto é interessante por quê? Porque nós temos um indivíduo, um homem, que é um militar romano que está na terra de Israel, na verdade está lá na capital romana da Judéia, que é Cesareia, a famosa Cesareia Marítima, e ele tem elementos na sua própria formação que tem a ver com os deuses greco-romanos, que são essa personificação de forças da natureza e que são trabalhadas pela antiga imaginação ali em torno do Mediterrâneo. Ele também entendia que, num certo sentido, o imperador era divino. Então você pode imaginar a formação de Cornélio procurando alguma resposta para entrar em conexão com o divino e com o sagrado. E aí o que acontece? Esse indivíduo chega lá e vai morar na terra de Israel e vai conhecer uma coisa nova, diferente, que é o quê?
esse monoteísmo hebraico, ou seja, esse povo estranho, diferente dos romanos, que está lá no extremo oriental do Império e que tem um templo gigantesco lá em Jerusalém, e curiosamente esse templo não tem estátuas, né? O Cornélio deve ter pensado, puxa, em tudo quanto é lugar que a gente vai no Império, cada templo tem um deus diferente e tem uma estátua, mas esses judeus não fazem isso, né? Aliás, eles são tão meticulosos, né? Nem eu posso entrar na área que não é permitida no templo. Eles têm costumes em relação à alimentação, eles não gostam muito de se aproximar da gente. Então, você imagina, na busca do sagrado, na busca dessa transcendência, dessa conexão que a gente pode chamar com Deus ou com o divino, a gente vê Cornélio nesses dois mundos e ele se sente atraído por essa dimensão que ele está percebendo na tradição de fé da terra de Israel. E aí, o que acontece? Cornélio vai, né, se tornar alguém que vai ser chamado no texto bíblico de alguém que é um temente a Deus, ou seja, alguém que se aproximou da sinagoga, passou a entender que Deus ultrapassa o mundo dos ídolos, que Deus não pode ser reduzido a uma forma humana, que Deus não está sujeito àquilo que ele conhece da realidade daquele mundo pagão, e que esse conhecimento desse Deus que faz aliança, que atua na história, é um conhecimento que se desdobra numa ação, né, da família e da sociedade muito diferenciada. Ele conhece o cuidado que existe nesse ambiente e ele se envolve com isso de maneira intensa na busca de uma adoração mais adequada. Por outro lado, Pedro, que é aquele pescador lá da Galileia, que um dia encontrou um rabino muito diferente chamado Jesus, Yeshua, e passou a segui-lo, e é um dos enviados, ou seja, um dos apóstolos que vai ser especialmente direcionado para proclamar a mensagem do reino. Logo no começo do livro de Atos, a gente vê o papel dele importante no Pentecostes. Pedro também teve que aprender um caminho especial de adoração. Adoração que ainda estava, vamos dizer, circunscrita àquilo que a mentalidade religiosa definiu, né? E aí, quando Deus quer mostrar esse caminho de uma adoração plena, completa, ele faz de uma maneira extraordinária para levar Pedro à casa de Cornélio. Então você vai ter o encontro, né, do pescador, de um povo oprimido que conhece o Deus único, junto com um militar do povo opressor, pagão politeísta, que encontrou uma janela de luz na direção de uma espiritualidade diferenciada. E aí esse encontro se dá, e ele é curioso, a gente não pode fazer ideia do que significa isso. Você vê um indivíduo que era um mero pescador e que agora está numa posição assim diferenciada diante de um militar romano importante na capital romana da Judéia. E esse homem chega todo preocupado ali, querendo, né, apresentar a sua conversa diante de Pedro, e Pedro já começa dizendo: olha, é o seguinte, eu na verdade nem podia vir aqui, você sabe dos nossos limites, aquela questão, eu não posso entrar num ambiente gentil, comer com eles, porque tem uma série de coisas que esse pessoal faz e que é bastante estranha e até ofensiva para aquilo que a gente está acostumado a ver que é importante na nossa caminhada de vida diante de Deus e dos outros, né? E então Deus me mostrou que ele não vê essa separação como algo que tenha importância e relevância. Então quero saber por que vocês me mandaram chamar. Aí Cornélio então responde, você pode imaginar a cena, né? Ele então conta a sua experiência. É muito interessante que o caminho
da adoração tem muito a ver, ao contrário do que a gente imagina, né? Muita gente acha que a adoração tem a ver com o ritual, se a pessoa fez na ordem certa, né? Se ele tem uma espécie de regulação ajeitadinha. É interessante que aqui, como em muitos textos, a adoração está muito ligado à espontaneidade, à experiência real. E aí Cornélio diz, há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Preste atenção. Cornélio, depois que ele descobriu o Deus único diferenciado, a sua sede, a sua vontade de aproximar-se de Deus, de fazer o que a gente pode chamar de uma adoração plena, completa, ela está muito bem encaminhada. De modo que ele está seguindo aquilo que o Salmo já tinha dito, que a gente deveria orar 3 vezes ao dia. E então ele foi fazer a oração da tarde, né? E quando ele estava fazendo a oração judaica, né? A oração que ele tinha aprendido na sua conexão com a sinagoga, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, está vendo, um ser angelical aqui é descrito como um homem de roupa brilhante, né? E ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Olha que coisa assim, bastante impressionante, para a gente tomar um cuidado quando a gente pensa de pessoas que não conhecem plenamente a fé e que estão num caminho a serem trabalhadas pela graça de Deus. Ele fazia doações, né, as suas esmolas. A gente, em hebraico, se usa a palavra tzedakah, né, para falar de uma caridade, de uma coisa que se volta para ajudar os vulneráveis. Então, Cornélio fazia isso. E como ele fazia isso? Na busca intensa por Deus, com sinceridade de coração, Deus olhou para a oração e para essa prática generosa e marcada pela benevolência de Cornélio. E então o anjo enviado de Deus diz, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Isso é interessante porque nós temos uma distância que não é muito grande, uma coisa no máximo de uns 30 quilômetros, é uma coisa que você pode fazer ali um dia de caminhada a pé de Jope, que fica na beira da praia também, para até Cesareia Marítima. E Pedro estava lá, né? O texto anterior vai dizer da experiência que ele tem na casa do Simão, curtidor de couro, que já é uma coisa interessante, que quem está curtindo couro está mexendo com animal morto, e quem quer estar muito purificado cerimonialmente não chega nesse lugar. Parece que Pedro já está num caminho de entender que essas coisas não são prioridade maior. E assim ele diz que eu mandei buscar-te imediatamente, foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Olha que coisa interessante. Então você veja que Pedro está crescendo no seu entendimento do que significa essa nova caminhada à luz do Evangelho na sua vida, como isso muda a relação com os outros, né? A verdadeira conexão nossa com Deus redireciona a maneira como nós lidamos com outras pessoas, e isso aparece na vida de Pedro. Imagine quantos desafios ele precisa vencer para essa aproximação com Cornélio. Ao mesmo tempo, Cornélio, esse homem pagão que veio de experiências, imagina, se ele é um militar romano, ele está acostumado com a violência que Roma define na sua maneira de agir, ele está acostumado com o conceito de que os romanos são superiores a todo mundo. Então, para ele ter chegado até aqui, o caminho na direção dessa aproximação de Deus é interessante. Eu tenho visto pessoas assim na minha vida, né, que através de uma série de experiências diferenciadas tem como que assim toques especiais de Deus que leva a pessoa num ponto mais alto na busca dessa conexão tão sonhada, tão desejada, tão importante para o nosso coração.
E aí, então, nessa conversa toda, quando ele diz, estamos na presença de Deus para ouvir o que o Senhor mandou dizer, Pedro começa a falar. E o que ele diz? Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Que coisa bonita. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Então preste atenção. Cornélio tinha caminhado bem na direção de uma boa adoração. Ele tinha entendido os limites da sua tradição greco-romana em termos de relação com Deus, com o sagrado, com o divino. Ele tinha percebido a importância da relação que essa conexão com Deus nos traz no tratamento dos outros, do próximo. Ele tinha feito até uma jornada, vamos dizer, cultural, né? Porque ele é um militar romano, para ele estar fazendo coisas que são pertinentes à sinagoga, pertinentes ao que a gente pode chamar de práticas judaicas comuns, ainda mais, pode imaginar, né? Cornélio tem outros romanos que estão com ele ali, né? Então, outros romanos que também são militares, ele tem que prestar conta do que ele faz, ele se relaciona. Você imagina a situação de Cornélio tentando convencer essas pessoas da própria postura que ele tem. Por que alguma coisa extraordinária de fato tinha atingido o coração desse homem para ele poder enfrentar todo esse desafio contextual acentuado. E até, presta atenção, não seria nada fácil, até mesmo dentro do próprio contexto judaico. Você imagina um judeu piedoso, que busca Deus de verdade, orando na sinagoga, e de repente entra um militar romano para orar do lado dele. Como é que esse indivíduo veria isso, né? Como é que ele iria receber uma pessoa dessa? Tipo, será que esse cara não está aqui só para espionar a gente aqui dentro? Quem disse que essa proximidade dele é sincera? Veja quantos desafios, né? Até porque havia, por exemplo, judeus nacionalistas que queriam ver o fim desses romanos invasores e opressores. Imagina tudo que está envolvido nesse cenário, que é extremamente impressionante da gente saber. E agora, apesar disso, a gente podia dizer, bom, Cornélio já era um bom homem. Cornélio já conhecia um Deus único. Cornélio já era o que a gente pode chamar temente a Deus, amigo da sinagoga, acreditava nas Escrituras, tinha um conhecimento fundamental de Deus e ele tinha uma justiça, uma prática de vida tão boa que o próprio Deus manda a mensagem referendando, olha, as orações que você faz e as suas doações e contribuições têm chegado diante de mim. Mas Cornélio ainda não conhecia que nós vamos ver uma adoração completa. Por quê? Porque ele precisava, de fato, entender quem é Jesus. É importante isso porque muita gente acha que se a gente tem uma ritualística boa, se a gente segue, né, os preceitos e a postura legal de acordo com a lei melhor possível, ou se a gente tem a melhor reflexão teológica e doutrinária, isso meio que supre a nossa relação de proximidade, de reconhecimento, de adoração propriamente diante de Deus. Aqui nesse texto a gente vai ver que não é possível ter essa completa e perfeita relação sem que a gente venha entender com mais profundidade onde mora a adoração. E aí, Cornélio, então, começa a ouvir a mensagem. E a mensagem é qual? Ele fala das boas notícias de paz por meio de Jesus, Senhor de todos. Lembrando que quem diz que dá paz para o mundo são os romanos, a famosa Pax Romana. E você sabe que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois que
do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O que nós descobrimos? Que para entender de fato que tipo de relação nós precisamos e devemos ter com Deus, é por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por meio da pessoa de Jesus. Não existe outra maneira de caminhar na direção da completa e perfeita adoração. E Pedro continua e diz: nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. E veja que a mensagem de Pedro ela pode ser até meio incomodante, né? Porque quando Pedro está dizendo isso, lembre-se, Jesus morreu sob a condenação de Roma. Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. A sua morte foi executada por um método romano de tirar a vida. Então, vamos dizer, a mensagem de Pedro poderia encontrar aí uma pedra no caminho de Cornélio ouvir isso. Não, olha, isso aí eu não quero comentar sobre esse assunto, eu já ouvi essa história de religiosos que foram, vamos dizer, condenados pelo poder imperial e eu não posso entrar nesse assunto, mas ele não se omite disso e diz, eles o suspenderam no madeiro. E aí vem a declaração muito forte, difícil demais para alguém do mundo greco-romano ouvir, Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ou seja, tudo que envolve essencialmente a vida, a obra e aquilo que tem a ver com os elementos mais fundamentais desta obra de Cristo Jesus é destacado aqui. Ele foi morto, ele ressuscitou, a ressurreição é absolutamente verdadeira, nós comemos e bebemos com ele e ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Muito forte essa frase, né? Porque quem é juiz do mundo é Roma. Quem domina e determina e faz os julgamentos são exatamente aqueles que se entendem donos do mundo. Mas é Jesus que é esse. Todos os profetas, claro, Cornélio já ouviu falar dos profetas, ele é temente a Deus, ele é amigo da sinagoga, ele tem alguma informação sobre isso, e ele conhecia essa esperança de salvação que viria. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E aí a gente chega no ponto fundamental daquilo que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho envolve o perdão dos pecados por meio do nome de Jesus, Jesus Cristo Senhor, Messias, Rei Salvador, Emanuel, que morreu e ressuscitou para nos conceder o perdão dos pecados. Então você vai ver em Atos aqui o que a gente pode chamar do ápice da conversa, assim, o ponto fundamental, o clímax completo depois dele falar de tudo que envolve a pessoa de Jesus. E ele diz, olha, e o que é importante nessa história é que quem deposita sua fé, sua confiança, sua esperança em Cristo, quem nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, nesse momento, aí é que está, muito além de possíveis doações de coração, muito além de oração sincera e verdadeira, muito além do conhecimento essencial da lei e da palavra divina, muito além de uma busca por uma dimensão mais elevada e adequada de fé para se aproximar de Deus, nós temos o caminho a Deus por meio de Cristo Jesus através do perdão dos pecados. Então, quando Pedro disse isso,
Aí sim a gente vai ver a nova dimensão que toma conta desse encontro extraordinário entre o apóstolo Pedro e o centurião Cornélio. É impressionante. O texto diz que enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. Tá vendo que coisa? O Espírito Santo é exatamente aquele que age na nossa vida para permitir essa adoração verdadeira, porque ela não é uma adoração que acontece simplesmente pelo nosso planejamento, pela nossa organização, pela nossa ritualística, não. Ela vem de uma realidade viva pelo Espírito de Deus que esteve presente na criação, que inspirou os profetas, que através da concepção milagrosa do Espírito, Jesus nasce, Jesus faz o seu ministério através do poder do Espírito, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então esse poder do Espírito se dá mediante o nome de Jesus através daquilo que envolve o perdão dos pecados. Por isso, quando aquilo que é essencial para alcançar essa conexão plena, total, absoluta na relação com Deus aparece no cenário, o Espírito Santo vem com poder sobre os que ouvem a mensagem. Porque agora sim nós vamos ter nessa ocasião a experiência completa de adoração. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, esses judeus que já tinham recebido o Espírito e que eram seguidores e discípulos de Jesus, eles ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Está vendo que coisa impressionante? Olha a dimensão da fé. Essa mensagem salvadora do Evangelho, que desde o começo, lá em Atos, está sendo dito com clareza que esse Evangelho era para ser anunciado em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, isso parecia uma ideia bonita e apenas, vamos dizer, esteticamente e geograficamente interessante. Mas ela adquire um tom de realidade exatamente aqui. E você fica imaginando, né, que eles estavam acostumados à ritualística, à proposta legalista que era presente nesse tempo, imaginando tudo aquilo que a gente cria em termos de mística, em termos de rituais, em termos de parâmetros específicos legalistas, tem uma espécie de sonho pretensioso de que esses mecanismos vão nos levar a uma adoração melhor. Inclusive, em nossos dias, nós temos até um caminho meio problemático quando a gente vê assim, as técnicas de manipulação de massa sendo usadas para muitas pessoas em ambientes religiosos a fim de produzir, entre aspas, uma espécie de adoração fabricada, adoração que é ligada a uma espécie de vários estímulos sensoriais de pessoas que mais entram num frenesi do que, de fato, experimentam a presença de Deus pelo Espírito através desta consciência do que significa o Evangelho, o perdão dos pecados, a obra de Cristo Jesus e essa celebração do fundo da alma que estabelece essa conexão diferenciada por causa do Evangelho de Cristo. Isso é tão impressionante e poderoso porque aqui a coisa trabalha nas duas direções. À medida que a aproximação máxima que nós temos de Deus, que é possível somente por Cristo Jesus, o mediador perfeito, que tanto pode nos revelar a nós humanos quem Deus é, porque Ele também é divino, como também Ele pode entender perfeitamente quem nós somos, a nossa fragilidade, a nossa condição. Ele, como nós foi tentado em tudo, nas palavras de Hebreus, Ele pode perfeitamente interceder por nós nessa condição. Então, quando esse poder do Espírito com a mensagem do Evangelho chega, ele não só faz essa conexão com Deus, como ele
amplia de modo poderoso a conexão com o próximo. Então você vê que coisa interessante. Pedro vence as suas barreiras essencialmente cerimoniais para se aproximar do seu novo irmão Cornélio, o centurião. E agora nós vamos ver os outros que estão com ele, que estão impressionados porque eles ouviam esses que estão com Cornélio, que são gentios como ele, aqueles judeus convertidos os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. O fato do texto dizer que eles estavam exaltando a Deus, é muito possível que esse pessoal, ao falar em línguas, falaram de um modo que eles entenderam. Porque quando diz que estão exaltando a Deus, ou seja, estão adorando de verdade. É possível que alguns desses, por exemplo, que estavam lá, né, e de repente começaram a exaltar a Deus em hebraico, em aramaico, ou em alguma outra língua conhecida por alguns deles. Como são gentios que estão acompanhando Cornélio, então são gente desse ambiente, especialmente greco-romano, e agora eles estão falando em línguas e exaltando a Deus, é muito possível que tenham feito isso num contexto semítico entendido por esses judeus convertidos. A seguir, então, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Eu fico imaginando a experiência gloriosa, extraordinária de Cornélio e dos seus que receberam o Espírito Santo, e ali, a partir de Cesareia, desse Pentecoste gentílico, o Evangelho haveria então de se espalhar por toda parte, levando a mensagem poderosa de salvação em Cristo Jesus. E para você perceber como isso é difícil para aqueles que estão imersos numa proposta religiosa limitada, foi a maior dificuldade para o próprio apóstolo Pedro depois voltar a Jerusalém, se reunir com a igreja lá para explicar o que é que você foi fazer na casa de um gentio romano ali em Cesareia. E Pedro então explica como Deus abriu o caminho para aqueles dali receberem a salvação e entrarem numa conexão de verdadeira adoração, de adoração plena, completa e finalmente uma adoração perfeita. Então a pergunta que a gente levanta para nós no dia de hoje é essa: você tem caminhado na sua vida? Talvez você fale: puxa, Sayão, olha, eu sou até uma pessoa espiritualista, eu gosto de uma série de coisas. Aliás, eu conheço gente que tipo assim, falou em qualquer coisa de espiritualidade e não quer nem saber do que se trata, onde é o que vem, ele está no meio. Ele sentiu vibração positiva, eu estou dentro. Será que nós, caminhando assim, né, nessa pegada mais mística, atingimos uma adoração completa? Ou será daquelas pessoas que minuciosamente diz: olha, será que eu posso comer isso de manhã? Será que eu posso fazer oração deitado? Será que Deus escuta o meu louvor se eu estiver no chuveiro? Será que Deus aceita, né, eu comer esse tipo de sobremesa? Quer dizer, eu conheço pessoas até assim meio neuróticas, e olha, eu respeito pessoas assim porque você percebe que elas são sérias e sinceras e elas estão buscando essa conexão. E aqueles, né, que são assim mesmo, eu conheço gente, eu me lembro de um indivíduo uma vez, anos atrás, ele falou: olha, eu não sou de origem cristã e eu nunca fui, mas quando eu entrei na igreja, eu vi as pessoas fazendo um monte de coisa, eu vi toda aquela decoração, eu achei aquilo tão lindo. E ele ficou encantado pela beleza ritualística, mas com um pouco de conversa eu percebi que ele não estava entendendo quase nada do que estava acontecendo naquele cenário. Então, como é que vai a nossa busca dessa conexão? Então, eu peço a você que considere, pense bem na experiência de Cornélio. Veja como a verdadeira adoração só se dá
pelo poder do Espírito Santo que atuou na criação e na salvação, porque ele nos mostra o que significa perdão, ele nos mostra o que estava separando a gente de Deus, e ele nos permite reconhecer os nossos erros, nossos pecados, sermos completamente perdoados pela fé e pela graça, sem que haja qualquer necessidade de obras ou de rituais, ou seja, uma libertação completa. Quando Pedro falou aquelas palavras especiais vindas do Espírito, Cornélio, que era uma pessoa tão meticulosa e estava fazendo tudo certo, ele teve um pulo numa direção extraordinária, o Espírito caiu sobre eles e houve uma inundação da presença de Deus na vida de Cornélio e dos seus. Então, meu desejo, minha oração é que hoje, você que está na busca dessa sintonia, abra o seu coração e ore apresentando a sua vida a Deus. Senhor, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, como Salvador, e eu peço que Teu Espírito Santo entre na minha vida, perdoe os meus pecados e faça toda a diferença para que eu possa experimentar essa plena conexão no coração, em plena adoração, aquele que é o Senhor da salvação. E você que tem caminhado na fé, que conhece essa vida em Cristo, a pergunta é: as fronteiras têm sido ampliadas diante de você? Será que você é um Cornélio que precisa abrir o caminho para se conectar para esse mundo diferente que Deus revelou dentro do contexto da realidade hebraica? Ou será que você é como aqueles que viviam no ambiente limitado do judaísmo da época, que nem imaginavam que Deus agia de maneira muito além das suas fronteiras? Que Deus abençoe a sua vida para ampliar seus horizontes, para ampliar essa conexão com Deus na direção do próximo, porque a prioridade da nossa vida em adoração sempre nos leva a um caminho de missão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que Ele permita que na nossa vida se manifeste essa plena adoração, adoração só se for completa. A IBNU tem sido um canal de bênção para muitas pessoas em várias partes do mundo. Não é nosso objetivo ter o nosso nome alardeado por todos os cantos, mas sim ser sal e luz onde o Senhor nos levar. E Ele tem nos dado a oportunidade de abençoarmos pessoas na cidade de São Paulo, tanto presencialmente como aqui no nosso canal, e também abençoar vários projetos que ajudam pessoas com situações de perigo humanitário, situações de dificuldade alimentícia, situações com problemas de depressão, de lutas espirituais, de tantas coisas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de transformar através da mensagem do Evangelho, do amor de Deus que também atinge essas pessoas. Por isso, nessa caminhada, muitas pessoas têm se colocado à disposição para serem sustentáculo, tanto exercendo funções específicas, ajudando nos ministérios e nos projetos, como também contribuindo. E essa é uma oportunidade que nós queremos dar a você. Talvez você quer ajudar pessoalmente, ou você tem um projeto que você sabe que pode abençoar pessoas na região onde você está. Quiser falar conosco, entre em contato aqui com a IBNU através dos telefones e dos canais. Pode inclusive escrever uma mensagem aqui no nosso chat que a gente vai entrar em contato com você para saber como você pode ser bênção aí na sua região e como a IBNU pode ser bênção para você, para ajudar no seu ministério, no seu projeto. Mas se você quer fazer isso de uma forma talvez remota, você pode contribuir com os projetos que a IBNU tem apoiado a partir aqui da nossa sede em São Paulo. Por isso, nesse momento nós queremos colocar a nossa vida, colocar as nossas finanças, colocar as nossas aptidões diante do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor nos oriente como nós devemos viver e proceder nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor
quer nos usar, o Senhor tem usado a vida de várias pessoas aqui na IBNU e também pessoas dos nossos projetos parceiros para serem bênção na vida daqueles que estão com muita dificuldade, passando por lutas. Muitas dessas lutas envolvem problemas financeiros, envolvem pessoas que estão passando por dificuldade até de encontrar ali alimento básico para as suas vidas, pessoas que estão precisando também de alimento espiritual, enfrentando lutas, depressão, problemas psicológicos, problemas espirituais, e através de homens e mulheres aqui da IBNU, o Senhor tem levado da tua graça e derramado do teu amor na vida dessas pessoas. Por isso te pedimos que o Senhor nos oriente como comunidade de fé, como uma igreja que serve, que ama as pessoas, e uma igreja que tem plena consciência de que o teu Filho veio, se sacrificou por nós, e nós amamos o teu Filho por conta disso. Queremos exercer o ministério que ele exerceu aqui. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a nossa vida inteira, não apenas 10% dela, não apenas 10% dos valores que são colocados em nossas mãos aqui, mas 100% daquilo que nós temos e que nós somos, esteja à tua disposição, para que as pessoas que cruzarem o nosso caminho possam perceber o teu amor, que também atinge a vida delas. Senhor, nos orienta, nos instrui, nos dá sabedoria em tudo aquilo que nós formos fazer, e que em tudo aquilo que nós fizermos, o seu nome seja glorificado e o teu reino seja propagado para a glória do teu nome e a glória do teu Filho também. Assim oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queremos te agradecer por estar conosco neste momento de celebração online. Afinal, é um momento tão gostoso podermos cantar juntos, louvar a Deus, adorá-lo, podermos escutar a sua palavra online onde quer que estejamos. É tão especial. Lá em Salmo 104, na versão da mensagem, diz o seguinte: entrem na fila e digam de coração obrigado. Vão à presença dele, cantem louvores, agradeçam-no por tudo, adorem-no. Que esse momento da celebração online a gente possa adorá-lo, a gente possa realmente entrar na presença dele, celebrá-lo com amor, com o que ele espera de nós, que ele realmente seja um momento maravilhoso, que a gente possa realmente dizer a Deus obrigado pelas pequenas e grandes bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigada por estar com a gente nessa celebração online. Um abraço. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. Assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra
te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, menino. Tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus.